Conversa hoje aqui no estúdio é sobre tecnologia e cultura. Estamos com a cientista da informação Ana Carolina Silva Biscalquim e Wilkin Sanches, doutor em antropologia e diretor do Coletivo Digital. No bloco anterior a gente falava um pouquinho sobre o Marco Civil da Internet. Inclusive o Wilkin comentava aqui sobre um outro marco, uma outra legislação em relação a direito autoral que também estava sendo discutida e acabou ficando para trás. De que forma? Hoje a gente discute muito direito autoral, mas não existe uma legislação sobre isso por conta desse engavetamento lá atrás. E eu quero saber de vocês até que ponto o marco digital foi um avanço nessas discussões todas. Na verdade, existe uma lei. É que assim, a gente em 2010 foi lançada uma consulta pública para um processo de modernização da lei de direitos autorais no Brasil. Sim. A lei de direitos autorais no Brasil ela tem vários buracos. Isso até hoje? Sim, hoje ela tem vários buracos. E o Brasil ele adota uma lei de direitos autorais muito mais rígida, por exemplo, do que é estabelecido pelo TRIPS, que é o Tratado Internacional, do qual o Brasil é signatário, Sim. né, e que diz quais são... Por exemplo. Um exemplo, por exemplo, uma publicação, por exemplo, de um livro. Sim. No TRIPS, agora eu não me lembro, acho que são 30 anos depois da morte do autor, esse livro entraria em domínio público. No Brasil são 70 anos após a morte do autor. Entendi. Bem mais rígida, de fato. É bem mais rígida. Em 2010, foi feita uma pesquisa pelo International Consumer, que é uma organização internacional de consumidores, que ela fez um levantamento da lei de propriedade intelectual de 34 países, do ponto de vista do consumidor, né? Então, eles levavam em conta o quanto aquela lei de direito autoral permitiu acesso à cultura, ao conhecimento. Sim. O Brasil figurava como a 7ª pior do mundo. Puxa, é a 7ª mais restritiva. Né? E então, isso do ano de 2010, que é quando sai a consulta. Essa consulta, ela fica acho por 45 dias no site do governo, depois tem um aditamento, né? Só que quando ela vai ser mandada para o Congresso para ser votada, muda a gestão do MINC, né? Entra Ana de Holanda. Essa lei, essa proposta, né, de alteração, ela estava levando muito em consideração os princípios adotados pelas comunidades de software livre, Creative Commons, que se manifestaram nessa consulta pública. Ou seja, era bastante positiva. Sim, do ponto de vista do acesso, né? Mesmo para regulamentar algumas coisas que hoje são prática do streaming, da manipulação de músicas, Isso. Por exemplo, cópia de livros, né? Você poder fazer uma cópia para uso educacional, sim. Né? Por exemplo, eu sou da área de ciências sociais, eu acho que uns 60% dos livros, por aí, né? Já tá esgotado, né? Você compra o livro no sebo, ou você consulta na biblioteca, ou você tira uma cópia. Sim. Mas para você tirar uma cópia, você vai na lei de direito autoral, diz que você pode fazer uma cópia de um pequeno trecho. Não é definido. Mas não fala o que é o pequeno trecho, e diz que tem que ser feito pelo próprio copista. Então, você que tem que ir lá operar a máquina de xerox. Ou seja, você tirar o xerox de um livro inteiro, você está cometendo um crime. Exatamente. É uma infração. É uma infração. Então, a Ana de Holanda assume o ministério, ela pede para revisar essa lei, ela faz uma nova consulta pública, dessa vez não mais aberta, né, a toda a população, agora só consultando especialistas da área. E só que essa especialistas do mercado. Do mercado, sim. Sim. E daí, portanto, contrários à lei.
Sim, a Ana de Holanda, quando ela assume o ministério, ela aponta para uma direção completamente contrária do que vinha sendo tomado pelo Gil e depois pelo Juca Ferreira, né? Sim. Ela tira os logos do Creative Commons do site, ela aponta para um enrijecimento da lei de direitos autorais. A gente já estava como a 7ª pior do ponto de vista dos consumidores, a tendência é que a gente passasse para... Nesse momento, então, Ana, a gente sofre um retrocesso em relação a essa discussão. Sim, a gente tem um retrocesso que inviabiliza muito da produção também e do acesso à cultura. Se você pensar que o Creative Commons, quando fomentado, quando estimulado, ele é uma forma de produzir cultura que recebeu financiamento público na sua maior parte, retorne para a população a partir do acesso liberado, porque o Creative Commons, ele, na verdade, ele não diz que você não tenha direito autoral sobre aquela obra, ele somente diz que você pode, muitas vezes, replicá-la, remixá-la, reconstruí-la, e isso dá uma possibilidade, uma gama de possibilidade muito maior para a manipulação desse documento, que pode ser um vídeo, pode ser uma música, enfim. Quando a gente fomentava o Creative Commons, quando a gente fomentava novas práticas culturais que já são do universo do digital, porque hoje a gente tem esse universo do digital muito mais amplo aqui no nosso 2019. Sim. Há 20 anos atrás isso era apenas uma potência. Já havia essa preocupação em 2010, essa votação, essa consulta pública já levava em consideração essas novas formas de manifestação. E aí ela é colocada de lado em prol de manter uma legislação mais rígida. Esse processo acontece de uma forma muito bacana, que é a consulta pública, é você abrir para os entes interessados a dizer quais são suas opiniões e dizer qual formato de política pública nós queremos para a nossa legislação de direitos autorais, e de repente tudo isso é retirado da mesa e nos tiram da mesa também, não nos deixam mais discutir tudo isso. Então é sim um retrocesso, é um dos primeiros retrocessos que acontecem, e depois disso vem um desmonte que atinge todas as áreas aí do Ministério da Cultura, inclusive o próprio Ministério da Cultura. Sim, que não existe mais, de fato. Agora, é interessante que a gente coloca todas essas discussões que estavam sendo travadas até 2013, que você fala que é quando começa de fato o desmonte. Agora eu nem ouço falar sobre qualquer discussão que esteja sendo realizada em relação à tecnologia, a cultura. A gente só vê censura e corte de financiamento, inclusive hoje eu vi mais alguns, mas a gente está num nível muito ruim de discussão em relação a tudo isso, né? Hoje a gente tem as discussões da legislação de proteção de dados, que estão muito ainda em pauta, mas ainda dentro de um viés economicamente influenciado, né? A gente não está pensando muito no cidadão e no consumo, no consumidor, né? E proteger o cidadão desse consumo de dados desenfreado. No entanto, todas essas outras discussões foram colocadas em segundo plano. Está apartado da discussão sobre cultura, de fato. A gente está tentando garantir as mínimas coisas agora. Sim. A gente está tentando garantir que haja verba para a Secretaria de Cultura, que está vinculada ao Ministério da Cidadania, de uma maneira muito estranha e muito obscura. A gente não sabe exatamente quais serão os rumos de política cultural daqui para frente. Não tem um plano de governo bem divulgado, bem traçado, bem amplo que a gente possa consultar. Então, nós estamos tentando garantir o mínimo hoje. A gente garante apenas que exista e que os pontos de cultura e as redes que fazem cultura consigam permanecer e existir. Resistam. Uhum. Exatamente. É esse o sentimento agora, de resistência nesse momento? Eu acho que agora o movimento é de resistência. E a discussão também sobre por exemplo, legislação, percebeu-se em 2013, ali 2012, percebe-se também que por conta desses processos de digitalização dos bens culturais, que era um esforço meio em vão você ficar fazendo legislação sobre isso, né? Isso eu estou falando do ponto de vista dos grandes players aí do campo do copyright, né? Esses atores, eles param de investir em processos de modernização, mudança de leis de propriedade intelectual para atuar num outro campo. Tanto que no Brasil, quando depois sai Ana de Holanda, entra Marta,
a discussão da lei de direito autoral, ela volta, mas ela volta super tímida, porque ela perdeu o seu protagonismo, ela passou da época. Porque aí, nesse momento, o pessoal começa a perceber que não adianta, dá muito trabalho você legislar Sim. num país minimamente democrático, que você tem que discutir com vários entes, e que era mais fácil você mudar a forma como a internet trabalha. Então, os grandes players, eles param de tentar legislar sobre propriedade intelectual, Sim. como já vinha acontecendo. O Brasil tem ainda uma tentativa nesse sentido, quando a gente pensa lá na Lei Azeredo, né, que também tenta aí legislar sobre a internet. E os grandes players começam a Quando apostar... fala em grandes players, quem são os grandes players? Quando a indústria da música. É o capital, é o que são... Isso, a indústria da música, cinema, entretenimento, quem movimenta muito dinheiro com cultura. Sim. Né? Então, esses caras, eles vêm, por exemplo, não adianta você falar, olha, não pode tirar cópia de livro. Se o cara tem um scanner na casa dele, escaneia o livro e manda por e-mail para os amigos. Sim, o nível de discussão já é outro, né? Então, exato. Como você fiscaliza isso? Sim. Né? Então, as ações começam a ser desses mesmos players, começa a ser para fiscalizar, então, a internet. Eles começam a ver que, olha, não adianta a gente criar legislação. A gente tem que inviabilizar o funcionamento da internet como ela é hoje. Exatamente. E aí entram os DRMs. Aí entram as milhares de legislações que tentaram se fazer nesse sentido. Tipo, na França tem o Three Strikes, na Espanha a Lei Cindy, no Brasil a gente tem a tentativa de emplacar a Lei Azeredo, né? Os DRMs, como a Ana falou. São Digital Rights Management, né? Sim. Acho que é isso. Que são travas digitais que permitem ou não o uso daquele conteúdo. Então, por exemplo, quando você compra um livro online, um e-book, independente do formato, ele pode vir com uma trava com a qual você não pode compartilhar com outra pessoa. Entendi. E ele tem que ser de uso exclusivo seu. Sim. Ou mesmo o uso do streaming de música, onde você não tem posse da música, você só tem a possibilidade de ouvi-la, aquela música, mas ela não é herdada. Então, se você morre hoje, a sua conta de milhares de MP3 que você comprou lá no seu celular não pode ser passada para o seu filho. Você não tem uma discoteca. Só para encerrar agora bem rapidinho, qual que vocês acreditam que é o principal gargalo que a gente precisa resolver para avançar de alguma forma nesse debate que a gente está tendo? Rapidinho. Rapidinho, uma ideia muito louca. A gente podia ter um Ministério da Cultura. Você vê que inovador? Esse ministério Muito podia inovador. ter 1% da verba do PIB brasileiro? Seria Não lindo. seria incrível? Fica aqui a ideia, não é? Eu acho que a gente podia sair do básico, né? Sim. Do arroz e feijão, de tentar garantir que as pessoas vivam, para começar a garantir que elas tenham acesso à cultura, realmente. Sim. E a produzir cultura, que é melhor ainda. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.